Obrigado, Mário, pelo convite. Obrigado a todo mundo pela presença. É uma grande oportunidade, não como a gente aqui agora, são 9h10 da noite, eu não sei se eu consigo ficar o tempo todo, se eu vou ter condições físicas de ficar o tempo todo na reunião até o final, mas eu acho que até meia-noite eu consigo avançar na reunião. E por conta disso, aproveito o início da minha fala, vou tentar ser o mais breve possível e rápido, eu não quero falar mais de 7 minutos, descontando esse início agora. Eu acho que a gente está num momento muito importante do projeto e estamos finalizando um ano inteiro de batalhas, de tentando colocar esse grande transatlântico para funcionar. E aí eu queria deixar umas palavras nessa festa da firma, né, porque é uma firma, são mais de 55 pessoas contratadas nesse projeto, e agradecer a todos a confiança, a dedicação, o trabalho, o empenho nos afazeres próprios e principalmente nos afazeres desse projeto e, sobretudo, esse projeto avançando é a nossa instituição que ganha, é a nossa instituição que avança. E no nome da Mariana e do Ludiero, eu queria cumprimentar a todos e agradecer, Mário, você e o Ludiero, pelo empenho, pelo trabalho exemplar e incansável que vocês estão realizando. Não é fácil organizar isso tudo, não é fácil a tarefa que vocês assumiram, e eu tenho um profundo prazer, admiração, respeito pelo trabalho que vocês estão fazendo, tá? E sou muito grato por isso. Vamos, então, à perspectiva. Qual é a nossa ideia? É colocar a todos nós na mesma página sobre a nossa organização, né? A Mari e o Ludiero vão falar um pouco mais sobre o projeto, e demonstrar algumas questões que muitas vezes, às vezes, passam por todos nós. E é só para dar o highlight e estou à disposição para qualquer dúvida, perguntem, por favor, perguntem. Não tem nada de errado não saber e não tem nada de errado. Eu pensei que era assim e é assado, né? E algumas coisas, como é uma instituição nova, que só tem 3 anos, né? Foi fundada em 6 de outubro de 2020, ainda tem coisa em construção. Então, a divergência, a opinião contrária, eu não vejo isso como um problema, eu vejo como um instrumento de construção, né? Mas o outro lado disso é que já existem algumas regras para que isso tudo funcione. E a gente tem que entender um pouco mais, eu vou pincelar isso e mostrar o mais importante, aonde estão essas regras. E essas regras norteiam as nossas ações dentro dos nossos projetos, não só desse, mas de todos os outros. E é bom que assim seja, e é bom que as regras não incidam exclusivamente sobre um instrumento, e sim todos, para que a gente tenha um instrumento democrático e que atenda a todos, e sem qualquer personalismo, né? Que a gente possa ter regras que se apliquem de forma isonômica a todos nós. Então, a gente tem um estatuto social que deu origem a essa instituição, e como toda instituição com seu estatuto social, ele é genérico, e para que ele possa ter uma aplicação maior sobre o nosso cotidiano, foi feito um regimento. O estatuto social foi aprovado pelos 28 sócios fundadores, e o regimento interno foi aprovado por uma Assembleia Geral, que normalmente ocorre sempre na segunda quinzena de fevereiro. Esses 2 instrumentos norteiam todas as ações da nossa organização. Júnior, como é que eu sei disso? E eu não, obviamente, eu não vou falar hoje desses instrumentos, mas eu posso dizer que nós temos um local, né? Nós temos o nosso ponto de encontro, que é a nossa página. Ela está em plena transformação, o Rodrigo está trabalhando para transformar essa página até a página desse projeto, né? Então, a gente está tentando viabilizar isso, mas elas já existem. Já existe nessa página uma série de informações muito importantes. Dentro dessas informações, vocês conseguem encontrar
todo o arcabouço legal da instituição. Tudo que existem de normas, regras, estão nessa seção chamada Downloads. Vocês entrando, tem uma série de arquivos. Eu vou destacar onde está o estatuto, o regimento interno e as portarias, que basicamente nessas áreas tem todo o arcabouço legal da reunião. Atas é onde tem tudo que foi falado, discutido nas reuniões, relatórios, etc, etc. Então, vocês conseguem encontrar a ideia da nossa organização, isso está no nosso estatuto, é transparência máxima. Nada deve ficar oculto. Só lembrando, vocês estão vendo as bandeiras do Brasil e da Austrália. Historicamente, também tem uma parte histórica ali. Essa organização ela é proposta por australianos para que a gente construísse no Brasil. Hoje eu posso dizer com muita segurança para vocês que ela no Brasil foi estruturada e na Austrália não está estruturada. Então, esse é um contraponto interessante, mas foi assim que as coisas avançaram. No Estatuto Social, no seu capítulo 2, das finalidades e princípios, eu peço que vocês deem uma lida para vocês, e ali vocês conseguem entender o espírito dessa instituição. Então, é promover a cooperação, realizar estudos, pesquisa, promover apoio na obtenção de fundos, promover mídias que objetivem especialização e aperfeiçoamento de docentes, melhoria nas condições dos estudantes, promover o intercâmbio entre instituições, com a indústria, com a empresa, com os órgãos públicos, promover intercâmbios de entidades governamentais e não governamentais, celebrar instrumentos jurídicos com órgãos, empresas, defender os interesses próprios, promover cursos, promover preservação do patrimônio cultural, material e imaterial, realizar atividades de educação, proteção, preservação, recuperação do meio ambiente, visando o desenvolvimento local equilibrado, sustentável e a conservação da biodiversidade. Então, notem que no nosso arcabouço legal, tudo que a gente está construindo nesse projeto, isso foi previsto na origem, ainda nem existia esse projeto, mas esses conceitos já estavam na base da instituição. E aí tem uma série de perspectivas, mas eu queria chamar a atenção para o artigo 5, o inciso 1, 2 e 3. O inciso 1, compartilhamento de experiências, recursos e informações na execução dos trabalhos da aliança. Isso são ações previstas, isso são princípios nossos. 2, as ações de seus membros devem sempre ser norteadas por princípios éticos inegociáveis, dentre eles a honestidade, o respeito pelas pessoas, a beneficência, a justiça, a eficiência, a qualidade e a competência. E no 3, respeito pelas decisões coletivas, cuja melhor decisão será aquela que atenda à maioria. Então, no 4, relações interpessoais baseadas na generosidade e atenção às necessidades da sociedade. O crescimento, a expansão da TWRA deverão acontecer de forma integrada e equilibrada, em conjunto com as sedes regionais, não havendo distinção entre elas. O constante cuidado, eficiência e transparência no uso dos recursos públicos e privados prospectados pela Aliança. Então, isso foram princípios, e só dividindo com vocês, o advogado que fez o nosso estatuto, obviamente esse estatuto foi revisado pelos sócios fundadores, mas ele falou, Júnior, nessa parte dos princípios eu não vejo necessidade, não tem caráter jurídico. E eu falei para ele, Lucas, princípios são princípios. Nem sempre precisam de legalidades, mas a gente tem que registrar, tem que colocar para a gente sempre lembrar do que está na base dessa instituição. Então, eu estou dividindo de novo, novamente, eles com vocês, porque eu acho que isso tem que ser o espírito da nossa relação entre pessoas. E aí tem o regimento interno. Ele trata dos projetos, ele trata, na perspectiva das funções dos coordenadores, dos pesquisadores, como a gente deve se relacionar. Ele trata também
na perspectiva do compartilhamento de dados, artigo 61, no artigo 62, ele diz quais são as responsabilidades dos pesquisadores, dos profissionais, e eu queria chamar a atenção ao artigo 65, são consideradas contribuições cientificamente significativas. Isso já pensando na perspectiva de autorias. Então, existe isso já no nosso regimento interno. 1, suporte puramente técnico na produção de dados. 2, instruções sobre métodos estabelecidos. 3, fornecimento de equipamentos, instrumentos, dentre outros, sem a contribuição substancial para a análise dos dados adquiridos. 4, revisão do manuscrito sem uma contribuição substancial para o conteúdo. 5, responsabilidades administrativas relacionadas à aplicação ou gestão de recursos financeiros das atividades. Parágrafo único. Todos os indivíduos envolvidos em discussões sobre questões de autoria deverão ter cuidado para garantir a honestidade e responsabilidade pela ética científica. Poderá considerar como autor aquele que contribui cientificamente com pelo menos 2 contribuições citadas acima no artigo 65. 66. Ninguém poderá reproduzir por qualquer meio existente ou futuro informações relativas às atividades executadas pela aliança, bem como sua identidade visual sem autorização expressa expedida pelo presidente, sob pena de incorrer em violação de direitos autorais, sujeitando o infrator à aplicação das penalidades previstas em lei. Parágrafo único. É dispensável a autorização indicada no caput nos seguintes usos, isso é importante: uso educacional das informações em atividades didáticas de sala de aula, por professores e pesquisadores, desde que citada a fonte. 2, nos eventos científicos e palestras efetuados por pesquisadores, desde que citada a fonte. No contexto pessoal, familiar e escolar, desde que as informações tenham sido acessadas via servidor de internet da aliança, estejam disponibilizadas em sessão pública do referido servidor e que seja destinada a pequenos grupos de pessoas sem haver interesse econômico direto ou indireto associado ao uso da informação. Então, existem casos que podem ser omissos, e aí eu volto aqui só para lembrar, o Ludgero estava conversando comigo que numa das reuniões teve uma dúvida: se eu tirar uma foto com o meu celular, aquela foto pertence à pessoa, né? Mesmo que esteja ali a marca. Eu vou dar um outro exemplo: a gente tira uma foto, às vezes, na frente de uma loja, e eu passo essa foto, põe numa rede social, eu estou usando a marca daquela loja que está numa via pública? Não. Então, assim, e que você está tirando a foto para você aparecer, não para fazer nenhum merchan daquela marca. Então, a foto individual, ela pode ser, ela é propriedade daquele indivíduo que tirou com o seu próprio instrumento, que foi o seu celular. Então, nesse aspecto, a gente não está falando dessas questões. É claro que aí tem que se ver, para cada caso, em grupos e tal, eu acho que isso tudo vale a pena ser discutido antes. Tudo precisa ser conversado. Às vezes, você ser o advogado do diabo nessas questões é a melhor possibilidade. E aí, na dúvida jurídica, nós temos uma consultora jurídica, a doutora Carolina. Eu não sei se ela está na reunião, né, mas ela é assessora jurídica da aliança e do projeto. Então, para nos dar segurança sempre de que estamos dentro da legalidade e da razoabilidade jurídica. Tá? Então, só para finalizar, dentro dessa perspectiva, dessa apresentação, os projetos dentro desse ecossistema pertencem a todos nós. Então, isso é importante. Não pertence a Mariana, ao Ludgero, a quem quer que seja. O projeto é nosso, cuja aliança é detetora dos direitos autorais e guardiã ou guardião dos dados, né?
a utilização desses dados devem ser de acordo com o que está descrito no Estatuto e no Regimento, e, obviamente, de novo, casos omissos, situações não pensadas nesses instrumentos jurídicos, eles podem ser trazidos para a coordenação do projeto e, em conjunto com a nossa assessoria jurídica, a gente pode até produzir novos arcabouços legais para que isso possa regimentar e regular as nossas ações. O presidente, ou seja, eu que estou falando, sou apenas o guardião das regras. Infelizmente, às vezes, eu tenho que lembrar, eu tenho que cobrar, mas é minha obrigação de ofício e a obrigação de outros que vão me substituir. Então, assim, isso é importante que vocês tenham em mente. Se eu fizer qualquer cobrança, eu não estou fazendo no meu CNPJ, eu estou fazendo, não estou fazendo no meu CPF, eu estou fazendo no CNPJ institucional. Os estudantes de pós-graduação e ou contratados como CLT ou MEI não são obrigados a ser sócios. Os pesquisadores voluntários não serão obrigados a se associarem no caso de não receber qualquer recurso ou se beneficiar do projeto de alguma forma. Ou seja, se a pessoa é um voluntário e ela está recebendo recursos, ela tem que se associar. E aí eu faço um exemplo de justiça. E aqueles outros 200 associados, a Aliança hoje tem cerca de 210 associados, que não fazem parte do projeto. Qual é a justiça com eles fazerem parte desse instrumento e uma pessoa que não faz parte desse instrumento receber benefícios e eles não? Né? Então, é só se colocar no lugar dessas outras pessoas para entender exatamente o que a gente está falando. Então, todos os demais pesquisadores que não se encaixam a estas situações descritas devem se associar à aliança. Os agradecimentos seguirão as recomendações provenientes da recomendação. Acredito que, nesse caso, né, Mari, tem um dos instrumentos que nós fizemos, tem ali já previsto como será feitos os agradecimentos. E os responsáveis por qualquer documento proveniente de projetos da aliança deverão passar pelos passos de autorização institucional que está previsto no regimento. Então, aqui é o nosso projeto, o projeto foi feito institucionalmente entre a FAPEG e a aliança, e esse instrumento é o que deu origem a todo esse meio que a gente está desenvolvendo e que continua em processo de desenvolvimento dentro da nossa organização. Então, desculpe, me alonguei um pouquinho mais na fala do que eu imaginava, mas eu acho que é importante poder falar e discutir e dar essa visão geral para todos vocês, e fico à disposição para qualquer dúvida, colocação, tá? Mário, te devolvo a palavra. E obrigado mais uma vez pela oportunidade.